Olá, meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois é, o tema de hoje é fé inabalável. E o texto base para nós estarmos refletindo a respeito de uma fé inabalável está em Salmos 125 e o seu número 1, onde o salmista nos diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pois é, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O salmista está falando a respeito de uma fé inabalável, comparando aqueles que confiam no Senhor como os montes de Sião. E o que é que faz o salmista comparar aqueles que têm fé em Deus com os montes de Sião? Por que ele faz este tipo de comparação? Vamos lá? Nos montes de Sião aconteciam muitas guerras. Muitos homens morreram por causa das guerras que aconteceram. Ele olhou para os montes de Sião e viu que aquele monte tinham recebido muitas flechadas. Ele olhou para os montes de Sião e viu que aqueles montes receberam muita chuva, muitas neblinas, muito sol forte. A temperatura aqueceu muito os montes de Sião, sol aquecia o monte de Sião, muitas tempestades aconteciam sobre os montes de Sião, muitos ventos fortes vinham sobre os montes de Sião. Todavia, os montes não se abalavam, todavia o monte não saía do lugar, o monte não se inclinava perante aquelas guerras que aconteciam. E ele olha para aquilo e imagina a situação e faz um paralelo, uma comparação, e diz: olha, aqueles que têm confiança em Deus são como os montes de Sião, que ainda que enfrente as guerras, que ainda que passe pelos vendavais da vida, que ainda perca algumas noites, que ainda que encare algumas percas, que ainda que enfrente muitas chuvas, muitas dificuldades, muitos desafios, ele vai permanecer com a sua fé inabalável. Aqueles que têm confiança em Deus são como os montes de Sião. Muitos vão tentar passar por cima de você. Muitos vão te aflechar pelas suas costas. Muitos vão querer pisar por você. Mas se você tiver com a sua confiança em Deus, a sua fé será inabalável. A sua vida será inabalável. Lembra de Jó, o patriarca Jó? O diabo tirou tudo de Jó. O diabo tirou família, saúde, seus bens, tirou tudo que Jó tinha. E quando a mulher de Jó olhou para Jó e disse: abandona esse teu Deus e morre, Jó deixou resplandecer a sua fé. Por quê? Porque o diabo tirou tudo, mas não tirou a fé que Jó tinha, não tirou a fé que Jó tinha em Deus. Eu não sei o que você tem perdido nesses dias, que tipo de luta travada você tem enfrentado, mas continue com a sua fé, continue confiando, porque uma hora Deus vai fazer a mesma coisa que fez na vida de Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó, Deus transformou a situação de Jó, porque Jó permaneceu com a fé inabalável em Deus. Os amigos todos tentaram fazer com que Jó blasfemasse contra Deus. E o que é que ele diz? Eu bem sei que o meu Redentor vive e que
por fim há de se levantar sobre a terra. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nessa vida em que passamos, nós enfrentamos muitas lutas, muitas guerras, mas se você tiver sua fé firmada em Deus, tenha certeza que você não será abalado e Deus vai te recompensar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa entrar em seu coração e te motivar a viver mais, a não baixar a cabeça, a se levantar e saber que Deus tem muito mais para a sua vida. Creia que o seu Redentor vive e que por fim há de se levantar sobre a terra. Muitas pessoas pensaram que você ia parar porque perdeu algumas coisas. Muitas pessoas que pensou que dessa vez não tem mais jeito, que nessa luta você iria perecer, mas se enganaram. O Deus que você serve, o Deus em quem você tem depositado a sua fé, a sua fidelidade, vai mudar o quadro. É isso que eu quero te dizer. Por causa da sua fé inabalável em Deus, Deus vai mudar o quadro da sua história. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Fica com Deus e que Deus te dê a vitória. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.